Porque a cabeça não vai junto. Se você não levar a cabeça junto, não dá certo. Porque muita gente já tentou de diversas formas fazer desparasitação e não teve o resultado de eliminar os parasitas, é porque de um lado alimenta os parasitas através da alimentação inflamatória, que é uma alimentação que alimenta os parasitas. Então, por que eu não consigo um resultado se eu faço a desparasitação na lua certa? Só que eliminar parasitas dentro do organismo e manter os cadáveres dos parasitas dentro do nosso organismo, e esses parasitas mortos vão ser alimentos das bactérias ruins dentro do nosso organismo. Entendeu? Então, não resolve nada praticamente. Você vai eliminar parasitas, mas não vai tirar eles dentro de você. E essa morte de parasitas produz inchaço, estufamento, boca amarga, dor de cabeça, fora que vai ser alimento das bactérias ruins. Então vamos fazer da forma correta. Vamos dizer assim, né? Matar a cobra e mostrar o pau, porque você precisa ver. Lógico, não estou falando cutucar, tirar ali, analisar e tirar foto, mandar para mim. Pode, mas não é isso. O que você vai entender necessário? O seu corpo vai te mostrar se está correto. O seu corpo, ele sempre vai dar sinais, sempre. E esses sinais, aqui, ó, e esses sinais do corpo, a gente precisa entender, parar de calar esses sinais, né? Muitas vezes a gente acha que são doenças instaladas, mas são sinais, são sintomas, né? E uma coisa que eu quero depois falar aqui para vocês também é sobre as frequências, né? Sobre a biorressonância. A gente vai trazer aqui também essa condição especial para quem está aqui no grupo, né? Que a gente vai apresentar referente à biorressonância e uma frequência que eu quero oferecer especialmente para o nosso grupo VIP, tá? Mas o nosso tema aqui é o horário ideal para a gente fazer o enema. Bom, explique que daqui a pouco você vai dar um tempo para eles falarem comigo. Isso, nós vamos abrir também a câmera para que todos vocês possam conversar também, tá? Para que essa seja a nossa ideia aqui de conhecer vocês, né? De entender a necessidade e a dúvida de vocês, tá bom? Mas o horário ideal, eu acho que ele vai vir junto com esse nosso entendimento, essa nossa conversa. Porque na minha rotina, o meu horário ideal é na manhã, período da manhã. Por que eu faço de manhã? Porque o meu dia, ele flui de uma forma muito mais leve, muito mais amorosa, muito mais carismática com todos. A gente que lida com o público, que trabalha com atendimento, que tem essa necessidade de ter clareza, de ter fluidez, de ter inspirações, né? Que eu acho que a maioria das pessoas aqui, ou então se você tem que ter disposição, né? Você tem que ter ânimo para matar os leões durante o dia, né? Vamos dizer assim, porque a gente enfrenta, durante a nossa rotina, a gente enfrenta desafios. E isso é viver. Quem vive tem isso mesmo, né? E a gente tem que ter. Só que a gente tem que lidar com esses desafios de uma forma leve. Não levar esses desafios como dificuldade, como mais um dia daqueles, entendeu? Então, quando você levanta, você tem que ter prazer. E é isso que esse enema no período da manhã vai proporcionar, né? O princípio ativo a gente consegue analisar através da biorressonância, mas um enema de limpeza
para quem está iniciando, é requisito, gente, primordial. Eu nem indico, nem oriento você colocar um princípio ativo específico antes de você colocar na sua prática e ter a segurança com o procedimento dentro do enema de limpeza. Porque a água, ela é a base do nosso procedimento. Não existe limpeza em nenhuma parte do mundo sem essa base, sem a água. Então, vocês têm que ter conhecimento e consciência que o princípio ativo é um complemento do nosso procedimento. Não fiquem se preocupando com, sabe? Lógico, depois que você estiver conseguindo fazer de forma natural, sem dificuldades, um enema com água morna, aí a gente vai entender, né, como o seu corpo está respondendo a este enema, se você está conseguindo introduzir 1 litro de volume, né? E aí sim a gente entra com os princípios ativos específicos. Por quê? Porque existe um volume ideal, existe uma posição correta, né? Uma temperatura correta. E aí o horário, como a gente estava falando, cada um vai colocar no melhor horário da sua rotina. Não tem como eu falar para você, olha, você vai acordar mais cedo para fazer o seu enema. Mas é importante que ninguém vá te interromper. É um horário de um cuidado, como se fosse um momento de respiração, de equilíbrio, de rainha, né? Vamos dizer assim, você vai ter o seu momento no trono mesmo, né? De limpeza, de leveza. Eu chamo de meu momento de rainha. Eu coloco uma música, né? E aí o que eu faço? Enquanto o Jimmy ainda está dormindo, né? A casa toda, o bairro todo acho que está dormindo, eu já estou me preparando. E isso, gente, não é sacrifício nenhum, isso é sabedoria, tá? Quando você efetivamente coloca na sua prática, e outra, gente, não precisa fazer todos os dias. O seu corpo, ele vai te também dizer a frequência, mas você precisa colocar em prática. Não tem como o seu corpo te mostrar nada se você deixa o kit ali parado, né? Não é isso, não é comprar o kit, hoje eu ainda não tenho coragem, hoje eu ainda não tenho coragem. Se você ainda não tem segurança, se você tem dúvidas, este grupo é para isso, é para tirar as dúvidas, é para ter segurança, e eu estou aqui para pegar na sua mão e levar junto com a gente, entendeu? Então é muito legal, compartilhem, né? Porque aqui vai ser um espaço seguro para que a gente tire as dúvidas, né? Em relação à alimentação, em relação aos probióticos, pré-bióticos, se eu tenho que repor, isso é uma coisa muito normal também, que as pessoas se preocupem. Eu tenho que repor, né, as bactérias. Olha, eu coloquei lá no link que tem onde você pode adquirir todos os produtos para o seu enema, um probiótico que ele pode ser utilizado via retal. Mas a minha orientação antes disso é que vocês façam a reposição através dos alimentos naturais, que são frutas, verduras e legumes. Esse probiótico que você pode utilizar via retal, ou também tem lá que eu coloquei o Floranil, que é um sachê, esse sachê é via oral, tá? A gente tem que explicar aqui muito bem para que não haja confusões. Floranil é um probiótico para consumir via oral. É um sachê que dentro daquele sachê tem tudo que você pode imaginar de frutas, verduras e legumes fermentado. Caso um dia você vai viajar, você está num ambiente que você não tem como levar toda aquela bagagem de alimentação, né, que a gente tem a preocupação, eu vou viajar, o que eu vou comer, meu Deus do céu? Não precisa viver de Floranil, mas
certamente ele pode te ajudar muito a repor essas bactérias boas, tá? É gostoso? Olha, aí já é uma coisa muito pessoal, né? É fermentado. Fermentado ele tem aquele saborzinho meio azedinho, né? Mas é saudável, então dá para consumir sim quando você pensa que já é um alimento pronto ali para você consumir, é bastante prático, vale muito a pena. E a gente vai estar aqui se encontrando, né, uma vez ao mês. Depois eu vou fazer uma enquete para entender o que é o melhor, né, para que a gente possa ter aqui um espaço respeitando os horários para que todos possam participar, né? E a gente está vendo a melhor forma de conseguir gravar o conteúdo também para quem não pode estar presente, para que a gente possa estar colocando na plataforma também, para que os futuros integrantes do nosso grupo tenham conhecimento do que já foi falado, né? E agora eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Podemos? Posso abrir aqui a câmera? Abro o microfone? Eles aqui abrem. Eles que abrem. Então, vamos começar pela ordem daqui de cima. A Sandra quer falar, Sandra? Quer abrir o microfone, a câmera? Quer perguntar alguma coisa? Vou abrir. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Bem, eu ainda não realizei, né? Porque tinha dúvidas, né? E por isso que eu aceitei participar. A questão da biorressonância, acho que eu até cheguei a perguntar no grupo, né? Como que vai ser feito. Sim. Eu posso testar também no pêndulo, né? Então, é que aqui eu utilizo um equipamento, né, que é com o aurímetro, e aí eu preciso de um testemunho, né, que é nome completo, data de nascimento e uma foto. Dado esse testemunho, eu consigo capturar a frequência do paciente. Acho que a Maria já fez, né, Maria? Eu fiz a da Maria, acho que a da Sandra aqui também eu já fiz, né, Sandra? A outra Sandra que tá aqui no nosso grupo, não sei se não me engano. Mas assim, essa frequência ela é colocada no equipamento, né? E no equipamento eu tenho os testadores. Na verdade, esse equipamento ele tem 19.000 testadores. Então, é uma coisa assim muito completa, né? Que a gente consegue estar analisando. É o ProSync da Nova Ciência, tá? Isso, só que para a gente ter um ponto de partida, a gente faz um testador que se chama marcadores diversos, que ali a gente consegue analisar a acidose, né, a intoxicação de metais, de parasitas, de fungos, tendências à depressão, porque assim a gente vai sempre analisar pacientes que chegam até mim. Mica, eu já tentei de tudo, eu tenho alimentação saudável, eu pratico esporte, eu tomo água. Aí a gente já vai analisar um lado mais emocional, entendeu? Então esse exame, ele consegue dar um parâmetro desses dois níveis, né? Que a gente tem que caminhar junto. Por isso que eu sempre falo, todo tratamento que a gente vai fazer, a gente tem que ir por inteiro. A gente não deixa nem a cabeça, nem o coração, nem as emoções para trás, porque senão a gente não consegue resultado, né? Então esse exame, ele é muito bom, né? Eu conheço, eu sou aluna da pós, do Instituto Fernanda Bem, eu tenho os aparelhos. Maravilha! E você já faz também? Então, faço, eu só não faço enema. Maravilha! Então, aí depois a gente pode conversar a respeito da sua biorressonância, né? E você tem o Zapper também? Tenho. Então, tá. Aí depois eu vou então chamar você para que a gente possa fazer concomitante aos enemas e potencializar muitos resultados, porque existem frequências, né, que vão favorecer esse desapego, né, dessa transição desse estilo também que a gente vai analisar de forma personalizada qual é a sua necessidade e a gente vai olhar
né, com uma forma mais profunda de poder trabalhar todas as suas necessidades, a sua e a de todos que estão aqui também. Só falando ali. Porque eu já cheguei a fazer o kit de desparasitação e ele estava comentando. Não tive o resultado esperado. Uhum, Tentei entendi. várias vezes, então por isso que eu falei, não, eu vou fazer cinema, porque eu vi o pessoal comentando, né, o resultado. Sim, Bem sim. difícil. E Sandra, o bacana da gente estar aqui com esse grupo é quando você elimina aquele parasita inteiro no vaso, essa comunicação, sabe? Você poder estar num grupo de pessoas que estão eliminando, porque é uma coisa muito surreal, né? Você eliminar, pensa, praticamente um parasita inteiro, né? Você fica assim, tipo, puta, é uma mistura de alívio e alegria e desespero, né? E isso é o enema que traz, né? Essa limpeza de não só de parasitas, mas de tudo que tá parado ali, né? E assim, o que que é? Vamos, então, você não fez o enema até hoje porque você tem dúvidas no procedimento? Sim, no procedimento. Tá. E assim, é um medo. Ah, entendi. Eu quero aprender porque eu cuido do meu pai. Sim, Eu entrei até para pós-graduação por causa dele também, né? Para cuidar entendi. dele. Tá. E aí ele tem 81 anos. Eu falei assim, eu quero saber se é seguro para poder fazer nele. Sim. E você já tem o kit enema, então? Não, eu vou pedir o kit, mas não tem. Tá. Então você tem eu no link ali do que tem todos os produtos, eu coloquei alguns tipos de kits, né? Então o que a gente pode estar fazendo também é quando você estiver com o seu kit em mãos, no nosso próximo encontro, porque cada um vai optar por um tipo de kit específico, que cabe melhor, né? De repente dentro da de cada necessidade, né? Porque tem um que é uma garrafa transparente, né? Que a sonda é descartável. Tem um outro que é o kit azul, que é reutilizável, que é higienizável a sonda. Tem um outro que é uma bolsa coletora de urina. Então, assim, dentro de cada kit, eu quero que vocês me mostrem o kit que vocês têm e quais são as dúvidas, né? Acredito que você, como ainda não tem o kit em mãos, talvez, mas eu quero que você anote as suas dúvidas e que no próximo encontro nosso a gente vá poder tirar todas essas dúvidas da prática. Porque o nosso curso, talvez, ele não traga essa bagagem toda, porque as dúvidas, gente, de verdade, só tem dúvidas quem coloca o procedimento em prática. E é por isso que a gente está aqui, tá? Muitas pessoas, às vezes, elas não têm essa coragem, mas a gente está aqui para isso, para caminhar junto, para tirar as dúvidas. E, novamente, eu repito, só quem quer mudar vai ter dúvidas, tá? Quem já cansou de se arrastar, né? E em relação à biorressonância, o que a gente vai oferecer aqui, especialmente para o grupo, eu vou estar enviando uma frequência, né, que vai ser personalizada a depender do resultado que a gente analisa na biorressonância, para que este paciente tenha um resultado melhor. Essa frequência, ela vai ser um presente meu para vocês que vão adquirir esta biorressonância, tá? Porque essa frequência, a gente já sabe que tudo é frequência, né? E que nem todas as frequências, elas são audíveis para nós, seres humanos. Algumas frequências, apenas os cachorros, os morcegos, os animais têm essa sensibilidade para conseguir escutar. Mas algumas a gente consegue sim estar enviando a frequência de uma forma muito prática, que você vai simplesmente apertar o play. Não tem nada de muito mirabolante, de aplicativo, que eu tenho que baixar e não sei o que, não. É só dar o play ali e escutar a frequência. Essa frequência, ela é um pi,
né? Então, não incomodem ninguém, né? Não precisa tirar ninguém da sala, mas precisa ter consciência de que não pode ficar enviando para a família, porque é uma coisa personalizada, né? Mas assim, que nem eu vou dar aqui o meu relato, né? O meu marido estava com dor no braço, porque ele tem um trabalho que praticamente tem movimentos repetitivos, e eu estava com a minha dor nas costas, né? E a gente colocou a frequência para dormir, e no dia seguinte eu falei para ele: a sua dor no braço melhorou? Porque a minha dor nas costas melhorou, né? Então, assim, essa frequência, ela não vai fazer mal para quem estiver junto, desde que estejam todos na mesma ressonância. Só que esse negócio de ressonância é muito louco. Então prestem atenção nos sinais que o seu corpo dá. Então, se você está num lugar, começou a entrar num lugar, conversar com pessoas, começou a bocejar, começou a sentir, sabe? Sai desse ambiente. O ambiente não é para você. A gente tem que começar a entender esses sinais que o nosso corpo dá. A gente às vezes insiste em estar em lugar com pessoas tóxicas. Então, isso já é uma coisa, uma frequência, um sinal que o nosso corpo dá, que a gente precisa começar a escutar. E comecem a buscar pessoas que estão na mesma frequência que você, né? Isso é muito importante. Então, assim, quer colocar uma frequência para escutar, se seu filho está junto, analise, você é a mãe dele. Você vai entender se é uma frequência boa ou não para ele. Porque tem frequências de aterramento, né? Frequências de pessoas que são tão automáticas que não tem mais o tempo de ir ao clube, botar o pé na terra, fazer esse momento, né? Que é a base. Muitas pessoas não analisam mais o momento da alimentação, não mastigam, não tem tempo, não tenho tempo. Não ter tempo já é um sinal que o seu corpo está te dando que você está sobrecarregada. Você tem que ter tempo para você. Isso é base. Respirar é base. Mastigar é base. Tomar água é base. E a gente não faz a base e quer ter saúde. Entendeu? Então, assim, se você faz enema para ter saúde, essa base, ela tem que caminhar junto. Mas o enema, ele vai te ajudar nessa transição. Ele vai te ajudar a entender que você precisa respirar, você precisa mastigar, você precisa ter tempo para cuidar dos seus pensamentos. Porque o enema, ele tira toxinas do nosso corpo. E essas toxinas têm uma frequência baixa que puxa a gente para baixo. Essa frequência de parasitas, é lógico que ela puxa a gente para baixo. Não tem como. E isso, gente, é aqui no Brasil, é lá na China, é lá no Japão, é lá na Rússia, em todo lugar do mundo. Porque a frequência de parasita é uma frequência baixa. Em nenhum lugar do mundo vai ser diferente. Então, eu acho que a maior riqueza desse procedimento é que ele vai ser bom para mim e vai ser bom para uma pessoa que está muito longe da gente. E o legal do nosso grupo é isso, que quanto mais pessoas colocam em prática, mais pessoas vão trazer os seus depoimentos e vai trazer mais essa coragem, né, que as pessoas precisam de despir-se de tabu, de preconceitos e de nojinho, né? Vamos dizer assim, porque, ai, não vou fazer, porque não tem isso, gente. Não pode. A gente tá falando de uma coisa que, olha só, é muito melhor que ela saia de dentro da gente do que carregar dentro da gente, entendeu? Então, este presente, né, voltando lá na biorressonância, na frequência, este presente é uma condição especial para esse grupo VIP, né? Façam a biorressonância, depois me chamem no meu privado, quem tiver interesse, eu vou passar, né, tudo certinho, o valor de como funciona, porque lógico, né? Pensa numa biorressonância de alimentos.
Porque os alimentos, às vezes, ao invés de estar te fornecendo energia, se é um alimento incompatível frequencialmente com o seu organismo, ele faz o quê? Ele rouba energia. Então, a gente estar analisando cada alimento de A a Z, isso, gente, consome um tempo, né? Bastante cuidado, carinho do profissional, né? Que tem que ter tipo 2 horas para fazer uma biorressonância de alimentos. Então, tem que entender que isso demanda do profissional. Então, é lógico que vai ter um valor agregado maior ao procedimento. Mas você entender que um alimento está te roubando energia, muda tudo. Muda o seu olhar, porque a gente está falando de alimento do dia a dia mesmo, de alho, de cebola, de batata, de banana, sabe? Porque infelizmente não existe aquela coisa que é saudável para todo mundo. Para alguns, ali naquele momento está te roubando energia. E olha que loucura, a mamãe da criança fica dando remédio para a criança, quando na verdade aquela criança tem incompatibilidade frequencial com aquele alimento que a mamãe está fornecendo e achando que está arrasando. Porque o meu filho come comida natural, come comida de verdade, mas nem sempre este alimento natural de verdade tem compatibilidade frequencial com o organismo dessa criança. E aí o corpo da criança responde com uma coceira, com um pigarro, com uma alergia, e nunca que essa mamãe vai achar que é aquele alimento. Então, gente, essa biorressonância de alimentos é muito complementar, tá? Para que a gente busque ter ali, oferecer, né? Oferecer o melhor para quem a gente tanto ama, né? Para quem cuida do papai, para quem cuida da mamãe, para quem cuida de seja quem for, né? Porque a gente quer fazer o melhor de tudo isso. Então, este é a condição, né, que a gente está oferecendo em relação à biorressonância e a frequência que eu envio para que vocês escutem pelo WhatsApp mesmo, ou você pode baixar, né, no Windows Media Player, só para que vocês coloquem naquele modo repeat, e você pode ficar colocando bem baixinho no ambiente que você está, ou você está trabalhando, ou você está dirigindo, ou você está fazendo uma meditação, você pode colocar aquela frequência. Sandra, para você que tem o Zapper, você sabe que essa frequência ela vem do eletrodo. E existe ali uma saída, né, do fone, que se você tirar, ele vem a frequência. Então, é esta frequência que eu estou aqui trazendo e apresentando para que eles conheçam, né? E para muitos pacientes que não podem vir presencialmente, é lógico que a gente não tem condições de enviar todas as frequências que a gente deseja, mas com certeza já ajuda muito, né? E também tem toda a parte da intenção, né? Que conta bastante. Aqui a gente tem isso bastante quente aqui, entre todos nós, né? Que estamos participando aqui, tá? Só um minutinho, gente, por favor. Dando a condição especial para vocês. Deixa eu trazer aqui para que vocês entendam e não tenham dúvidas, tá? Os valores. O PC Zapper aqui, frequencial da clínica, eu cobro 250, que seria uma sessão de terapia. A biorressonância, 250, esse que traz os parâmetros gerais, né? Já seria R$500. E mais a frequência para eu enviar para o paciente, mais 250, então seria um total de 750. Aqui para o grupo VIP eu estou oferecendo todo esse pacote por 250, tá? Então eu vou cobrar como se fosse apenas um serviço.
Então, 3 em 1. Tá bom? Só para a gente poder encerrar esse assunto e para que vocês entendam o que é que eu estou oferecendo. Que vai ser tudo à distância. Que vai ser tudo à distância, tá? Não precisa vir presencialmente. E isso é muito legal, porque a gente entende que a distância não pode afetar os nossos resultados. Sandra, quer falar mais alguma coisa? Depois você anota todas as suas dúvidas do procedimento e traz para que, né, outras pessoas também que vão estar na próxima vez, né, também tenham os benefícios de tirar a sua dúvida. Agradeço sua atenção. Por enquanto é só mesmo. Vou fazer isso que você falou. Assim que eu tiver o kit, né? Isso. Vou fazendo os procedimentos e eu vou anotando minhas dúvidas. Maravilha. Maravilha. Carlos, quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer agregar? Trazer algum depoimento? Ele abre o microfone dele. É. Tem que clicar na tela, também. E a Sandra, se ela puder fechar, ela já fechou? Fechou. Maria, quer Não falar? vai ter Maria? Oi, Tudo bem? Bom dia. bom dia para todos. Na verdade, eu comprei, né, o kit do Enema, Uhum. mas ainda não comecei, porque eu fico dando desculpa, falo assim, tá muito frio, né? Agora ainda não dá, porque tá frio, mas ainda não me senti segura. Mas assim, quando a gente traz esses depoimentos de insegurança, é bacana também porque a gente entende que a gente não tá sozinho, né? Tá? E assim, Maria, o frio, posso te trazer experiência própria, tá? Não precisa estar 100% despida para fazer, pode abaixar a calça até a altura dos joelhos, tá? E faça com os pés aquecidos, com meias no pé, porque isso traz um conforto, né? E é importante também ter ali um colchonete, algo que você vai deitar e não pegar friagem, tá? De forma alguma, ainda mais, né? E tá o frio, tá arretado, então não peguem friagem, façam com o corpo bem aquecidinho. Eu posso falar como que eu faço para ajudar ela? Depois a gente vai ter aqui Depoimento. um depoimento de uma paciente especial que está aqui me ajudando também a preparar tudo, porque, olha, mesmo que a gente precise pedir ajuda para alguém, e essa ajuda que alguém está nos fornecendo também vai entender o bem que está te proporcionando e de repente a própria pessoa que está te ajudando, digo seu marido, seu filho, alguém próximo, vai tocar e vai falar, de repente isso pode ser bom para mim também, entendeu? Então, eu lembro que com o meu marido foi assim, eu ajudei ele a fazer apenas a primeira vez. Da segunda vez em diante, que eu cheguei em casa e falei, vamos fazer? Ele falou assim, já fiz? Eu falei, como assim? Já fiz? Ele falou, aproveitei que eu tava sozinho e já fiz. Então, ele sentiu o benefício, né? E colocou em prática dali pra frente, entendeu? O meu pai, o que ele fazia? Ele colocava uma fitinha ali na sonda, porque a gente fala sempre que não precisa colocar, né, muita sonda dentro do reto, porque é aí, inclusive, que os médicos ficam, né, falando que machuca, que pode ter de alguma forma, prejudicar. Então, coloquem apenas a pontinha da sonda para que este líquido entre dentro do seu reto ali, né? Que não existe a possibilidade da gente fazer uma limpeza completa do nosso cólon, porque a gente está introduzindo mais essa sonda, isso não faz sentido. Então, o que meu pai fazia? Ele colocava uma fita para que quando ele sentia que estava ali, né, ele parava, né, de introduzir. E ali ele já sentia, calma aí, eu já introduzi até aqui, ok. Abria a mangueirinha e deitava.
Isso, gente, são ideias que assim as pessoas vão me passando e eu vou compartilhando com vocês. Entendeu? Porque isso é a força do grupo. Eu mesma falei, pai, essa sua ideia foi fantástica, entendeu? A minha mãe faz, a minha, sabe, tem pessoas da minha família que fazem assim, enema, em situações que se eu trouxer aqui pra vocês vão falar, meu Deus do céu, mas isso é o bem-estar que causa. Então assim, carregar uma garrafinha, aquela garrafinha de café, de água quente dentro da bolsa e você carregar o seu kit enema dentro da bolsa, se você vai fazer uma viagem, gente, isso é ter carinho por quem está ao seu lado. Porque se você já sabe que o seu intestino responde de forma negativa quando você sai de casa, você tem esse cuidado com você e com quem você está acompanhando na viagem. Porque pensa, se você ficar ruim, você vai atrapalhar a viagem toda. Entendeu? Então carreguem o kit enema, leva uma garrafinha de água quente dentro da bolsa. Essa pessoa que eu tô falando, ela faz o quê? Ela carrega aquelas fraldas de cachorro, sabe? Fraldas higiênicas de cachorro, sabe? Chega num banheiro que não conheça esse banheiro, estica a fralda no banheiro e deita e faz. Entendeu? O que muda, gente? Muda tudo. Muda tudo. É você estar enfesado, estragando a viagem das pessoas e você estar leve, estar com clareza, estar com prazer de estar ali. Porque quando você está empanturrado, você está enfesado, a sua cara, gente, a sua vida condena tudo, entendeu? Então não existe viagem na Disney que tire o que um enema tira, entendeu? É disso que eu tô falando. Então, teve pessoas já que eu vi uma vez que essa eu achei demais. Demais, eu vou contar aqui pra vocês. Ela fez um enema dentro do avião. Dentro do avião, gente. Por quê? Porque ela ia chegar no Brasil e ia fazer um congresso que era muito importante na vida dela, era a oportunidade que ela tinha de se destacar. E ela falou, Mica, eu vi que a mulher, ela abria a cortininha e fechava, abria e fechava. E ela ficava pensando, eu vou pedir para ela me ajudar, eu vou pedir para ela me ajudar. Ou seja, moça, se eu te der um negocinho para você segurar aqui, você segura para mim? Seguro, mas você pode fechar a cortininha? Posso. E você me arruma uma água quente? Lógico. E fez, gente. E fez o congresso lindamente. Se destacou e alcançou o objetivo que ela veio buscar no Brasil. E se ela não tivesse feito? O quanto isso ia prejudicar esse desenvolvimento, entendeu? Então assim, gente, são casos super isolados, mas que eu acho interessante trazer aqui para vocês, porque vocês estão inseguras de fazer dentro do banheiro de vocês, dentro da casa, com segurança, com acompanhamento, entendeu? Então, coloquem em prática, tirem as suas dúvidas, que daqui uns dias vocês vão estar fazendo enema lá no céu, né? Porque é para isso que a gente está aqui. Maria, e aí? Tomou coragem, Maria? Tomei. Depois eu conto a minha experiência. Isso. As minhas dúvidas. Faça isso, porque a gente vai cada vez com a dificuldade de uma, com a experiência da outra, a gente vai enriquecendo todo o nosso momento de encontro aqui, tá bom? Miriam, Cristina, vamos lá? Pode abrir o microfone? Vamos. Bom dia a Bom todas. dia, bom dia. Eu conheci o Enem no final do ano, quando eu passei uns dias na casa da minha irmã. Ela falava, eu não sabia o que ela estava falando, não entendia. Tinha uma barreira, na verdade, né? Aí, depois que passaram as festas, eu fiquei lá, foi todo mundo embora. Ela falou, Miriam, você não quer fazer o Enema? Eu te ajudo. Eu acho isso meio muito legal. Então,
Essa viradora é a primeira vez. Depois que você faz a primeira vez, e assim, não se suja. Eu achava assim, nossa, vai ser uma coisa horrorosa, né? A gente não se suja, não tem. Não tem muitos motivos assim pra gente não fazer, se a gente for pensar. É verdade. Eu só quero contar que depois disso eu continuei fazendo e na sexta-feira eu encontrei com a Gorete e a Gorete falou que ela tinha que fazer enema todo dia. A minha irmã, ela faz enema todo dia, mas ela falou pra mim que eu precisava fazer todo dia, né? E aqui, sempre que dá, eu faço enema. Um dia eu trabalho fora, eu entro 9 horas, sempre fiz de manhã. Eu fiz enema durante a semana e fui trabalhar. Eu tive que voltar para casa, porque conforme deu vontades, molhou toda a minha calça. Eu acho que eu não tinha eliminado tudo e eu não tinha percebido. Então aí eu não faço mais enema quando eu vou trabalhar. Eu só faço enema final de semana. Mas pra mim tá tudo bem. Aí ela falou, tem que fazer, não tem nada, né? A gente faz da possibilidades, porque eu não fico em casa. Eu saio e eu não quero viver essa experiência, foi horrível. Acho que eu lembrei quando era adolescente, que a gente sujava a calça quando ficava menstruada. Sabe? Entendi. E talvez também, não sei se tem a ver com a idade ou por que aconteceu isso. Então, cada corpo é um corpo. Então, por isso que eu tô contando isso. Não é para desanimar ninguém. Mas eu acho que para fazer o enema, você tem que ter um tempo dedicado grande para isso. Então, se você tá com pressa, não adianta você fazer. Exatamente. Você vai gerar limitações para não ficar fazendo. Então, para mim, é tranquilo. Se eu como demais, eu percebo que eu tenho que fazer enema. Você vai acostumando, conhecendo o seu corpo e também você precisa. Agora, uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte: pode fazer enema sentada? Porque o desafio é de estar deitada. Você introduz 1 litro de líquido. Aí, a hora que você faz o movimento de sentar e andar até o vaso, também é totalmente desafiador. Entendi. Então, a minha irmã falou, não sei, né? Pode ficar falando isso, não sei. Mas a que você corrige, ela falou assim, Miriam, você vai fazendo e você sentada, conforme você vai aumentando o seu tempo, que você segura o líquido, é tipo, você vai avançando. Não dá tipo no primeiro dia você introduzir 1 litro de uma vez e achar que você vai segurar. Então, vai no seu tempo. E realmente é assim mesmo. Agora eu consigo introduzir quase 1 litro inteiro e consigo segurar mais. Então, conforme eu for avançando, eu vou conseguir fazer esse movimento de fazer o enema deitado e andar, né? Tudo com 1 litro dentro sabe? Meio que impraticável. Assim, e eu tenho as limitações de ficar baixando, levantando. Então, a minha atividade é essa. Se eu podia fazer enema sentado. Entendi, Miriam. Então, assim, uma coisa que você me disse que me chamou a atenção foi quando eu como muito, né? Essas coisas eu tenho que ter um ouvido bem clínico, porque esse comer muito depende muito do que você come também, tá? Porque para fazer o enema, ter alimentação saudável é requisito, tipo, primordial, porque a gente tem que ter entendimento que a gente tem bactérias boas e ruins, né? Então, quando a gente elimina as bactérias ruins, ok, maravilha. Mas essas bactérias boas que a gente repõe através da alimentação. Por isso que eu não oriento, a menos que a pessoa já vem suplementando, né? Vitamina K, A, D, E, zinco, selênio, magnésio, meticobalamina, metilfolato, que são todas as suplementações que médicos passam, mas eu oriento que essa reposição seja através da alimentação, porque eu acho que é um outro olhar, né?
Porque quando a gente tem essa alimentação saudável, a gente tem a prática de esporte, a gente tem esse cuidado da gente não sobrecarregar o nosso organismo, tudo isso a gente não vai depender de uma suplementação para o resto da vida, né? Quando a gente consegue implementar hábitos saudáveis. Então, assim, pensa sempre que para fazer o enema, ou você faz antes da alimentação, né? Tipo em jejum, né? Mas nunca depois de uma alimentação pesada, né? Tipo, se você for comer arroz, feijão, qualquer coisa que seja mais pesado, faz a digestão primeiro e depois você faz o enema, tá? E em relação ao tempo de procedimento que você saiu e não tinha eliminado tudo, mais vale fazer um enema por semana bem feito do que todos os dias no piloto automático. Isso é também uma coisa muito importante que você trouxe, né? Porque as pessoas, elas fazem sem essa conexão, né? Sem essa respiração, sem esse equilíbrio, sem o momento real da presença, da eliminação. E isso também é muito importante. Você ter esse seu momento de rainha mesmo que a gente está trazendo aqui, né? Que ninguém vai te interromper, que você vai poder sair do banheiro de forma que esvaziou mesmo, né? Essa é a ideia do enema. Não você, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, ai meu Deus, eu tenho que botar o café da manhã para criança, ai meu Deus, meu marido vai acordar, ai eu não fiz isso, ai eu não fiz aquilo. Isso impede que a gente tenha o melhor do procedimento, que é essa limpeza não só de toxinas, mas também de toda a bagagem que a gente carrega, né? De mágoas, de medo, de trauma, de rancor, de preocupação, tudo isso porque o intestino está totalmente ligado com o nosso cérebro. Não tem como a gente desmembrar o intestino do cérebro, não existe isso. Então, quando a gente faz um enema bem feito, mais vale fazer um por semana e você sair dali realmente leve, aliviada, com aquela sensação de que você deixou o peso e foi embora, que limpou, do que fazer no dia a dia correndo. E pasmem, hein? Pasmem, quando você levanta do vaso e você não eliminou tudo, você vai voltar pro vaso. E aquilo vai dar aquela sensação que desgrudou da cabeça, vai fazer... E você vai falar assim, meu Deus do céu, eu achei que já tinha evacuado. E ainda vem aquela enxurrada de coisa. Entendeu? Então, olha como a gente não tem consciência daquilo que a gente carrega. Você achou que já tinha eliminado tudo. E quando você se depara com a quantidade de coisa que ainda estava lá para sair, você vai falar, não, calma aí, deixa eu rever aqui os meus conceitos desse enema. Fazer com tempo, fazer com calma e com presença, tá? E assim, Miriam, em relação a fazer o enema sentada, olha, o que é ensinado, né, dos médicos que eu vejo que orientam fazer o procedimento é fazer deitada, apoiada para o lado esquerdo, que é o Dr. Max Gerson, que fez ali a terapia Gerson, que é o tratamento para câncer, né? Tem também outros médicos que indicam o Daniel Rocha, né, que é o Alkaline Man, que também é muito especialista de detox, e a própria doutora Kátia também. Então, eu sigo o que os meus mestres, né, me orientam, mas nada impede de que você faça sentada essa transição, mas que você tenha consciência que a forma correta é, enquanto o líquido desce, deitado, apoiado para o lado esquerdo. Assim, o volume, se você não está conseguindo fazer 1 litro de uma vez, se você começou a fazer o procedimento deitada, se você conseguiu introduzir menos da metade, 400 ml, você vai, evacua, volta e termina.
Se você conseguiu introduzir mais da metade, 600, 700, 800, você evacua e vida que segue, tá? Mas o meu enema hoje é de 2 litros, na prática. Isso, se eu consigo fazer diariamente, eu faço. Por quê? Porque o meu organismo, ele vive dessa forma limpa, entendeu? Então, quando eu tenho vontade de ir no banheiro, ele sai aquelas fezes dos sonhos, né? Que a gente fala, que afunda, não suja o bumbum e ela sai inteira. E isso a gente consegue através da reeducação intestinal e alimentação também concomitante. Então, se o seu intuito é reeducar ou de alguma forma você tem insegurança de colocar na sua rotina ou você não tem tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho a minha rotina assim, tenta se programar, tudo dentro do seu objetivo, entendeu? Isso não tem como ser diferente, sabe? Você vai ter benefícios fantásticos fazendo o seu enema uma vez por semana, disso eu não tenho dúvidas. Mas só que tem coisas que o nosso organismo, ele precisa de entender que é uma coisa de reeducar o nosso organismo, entendeu? Mas se você falar pra mim, Mica, eu vou ao banheiro todos os dias, eu evacuo 2, 3 vezes ao dia, né? Eu tenho absorção de vitaminas, eu tenho disposição, eu estou fazendo simplesmente para não acumular toxinas? Legal. Entendeu? Então você precisa fazer o quê? Se programe. Acorda mais cedo ou faz à noite antes de dormir. Faz um enema de camomila antes de dormir. Você vai ter um sono restaurador. Um enema de lavanda. É isso que eu queria saber. Eu faço enema de camomila, mas eu não sabia que podia fazer à noite. Eu tô em casa, eu sei que pra mim ela falou que tinha que fazer de manhã. Uhum. Então, é que assim... Oi, Thelma! A Thelma chegou. É que assim, o que pode acontecer? Essa água, ela pode ser também absorvida para o organismo, né? Parte da água. E olha, gente, às vezes pode acontecer também de você colocar 1 litro no seu enema e nem vontade de evacuar ter, tá? Então, assim, meu Deus, Mica, eu coloquei 1 litro de água, onde foi parar toda aquela água? Então, tenha isso assim, acordou, botou o pezinho no chão, deixa o enema preparado na noite anterior. Você só vai acordar, amornar, seu chá já está pronto, amorna e depois, enquanto você toma banho, enquanto você toma café, né? Se tiver algum resquício do enema, ele vai sair até o momento que você vai efetivamente sair para o trabalho. Mas isso é uma coisa que é pondo em prática, entendeu? Miriam, não precisa fazer todo dia, mas pelo menos, o ser humano, ele é assim. Quando a gente se propõe a fazer para os outros, nossa, a gente dá um jeito. Mas e quando é pra gente? A gente tem que fazer isso também. A gente tem que ter uma programação, a gente tem que ter esse olhar pra gente, esse cuidado com a gente. Entendeu? Tem que ter, Miriam, dá um jeito. Mas assim, fazer à noite, o que pode acontecer? Acordar durante a noite para fazer xixi. Mas é uma coisa que pode acontecer, não é regra, tá? Mas assim, enema, quando você já tem uma certa prática, né? O enema de camomila, o enema de lavanda, o enema de melissa, para dormir... É assim, eu mesma fiz um enema de camomila agora de manhã, eu fiquei até meio prejudicada, gente, sabe? De tão, a gente fica, mas o raciocínio nosso fica melhor, eu acho, né? A gente fica muito mais tranquila
para qualquer coisa que a gente possa vir a enfrentar. Então, se tem pessoas que têm dificuldade para dormir, para relaxar, para entrar num sono, né, aquele sono restaurador, o enema de camomila à noite pode ajudar muito. Mas tem esse porém de você talvez levantar para fazer xixi à noite. Mas isso é muito pessoal, tá? Mas não que não possa, tá, Miriam? Agora, enema de café à noite, eu não indico. Porque o enema de café, ele vai te dar um alerta, né? Uma disposição por conta da cafeína mesmo, tá bom? Mas vai anotando também, tá? As dúvidas. Sempre que tiver dúvida, no próximo encontro também a gente vai sempre tirando. Alguém quer falar? Sandra? A outra Sandra que tá aqui esperando. Lavanda é o chá de lavanda? Bom dia, colegas. Pode ser. Então, só para tirar dúvida em relação à lavanda, pode ter um vasinho de lavanda, um vasinho de hortelã em casa. Tem que ser orgânico, Tem né? que ser orgânico, sempre. Ou você vai comprar orgânico. A camomila também, né? Também. Tudo, gente. Via retal, orgânico. Porque não passa pelo suco gástrico do Aquele óleo estômago. essencial do terra de lavanda. Esse da do terra, ele é o único que tem o selo de pureza. Aham. Mas vocês fazem com óleos essenciais e não com a planta? Então, o óleo essencial é disso que a gente estava falando. Se ele tiver o selo de pureza, que o fabricante tem essa liberdade de indicar que quem está adquirindo o produto pode utilizar via oral, porque a maioria dos óleos vem escrito não ingerir. Então tem que ter essa atenção, né? E como alguns da doTERRA têm o selo de pureza, então eles podem ser utilizados no enema. E até hoje ainda eu busco incessantemente outros que tenham esse selo também e ainda não encontrei. Inclusive, até mesmo o chá de sachê, eu encontrei uma marca que está lá também no nosso link, que tem os produtos, todos os produtos para o enema. E tem ali também o chá. Plataforma. Isso. Lá na plataforma. Não, tá no link da bio. Tá no link do da Instagram, bio. E a gente vai deixar fixado. Que eu vou deixar fixado no grupo. No link da bio desse grupo? Isso, vai do Instagram. na bio do Instagram, do TikTok, e nós vamos deixar fixado aqui no grupo. Ah, tá, porque eu tava procurando nesse grupo aqui, eu não achei ainda. Isso, Ainda não foi colocado, então, né? tá bom, isso, mas nós vamos Você vai colocar. Nós vamos colocar agora. Tá, uma outra dúvida, por favor. A Sandra perdeu a vez. Ai, desculpa, é que eu já ergui a mãozinha faz tanto tempo. Tá bom, vamos lá, vamos Mas continuar. não tem problema, eu espero. Se ela quiser falar primeiro. Não, ela entendeu, vamos seguir. Desculpa. No caso daí, plantas, quem tem plantas, você vai ensinar proporções, assim, de quantidade de folhas, galhos, para fazer os chazinhos. Sim. Então, em relação às plantas, algumas delas é legal a gente analisar a frequência, né? Se está compatível com o seu organismo. E também ter esse olhar se... Assim, gente, a gente tem que ter cuidado com os animais, né? Com o gato, se o gato não tá urinando na planta, se não tem algum animal que tem acesso ali, então tem que ter esse cuidado, né? Com a planta. Então, por isso que a gente fala, deixa ela no vasinho ou num lugar que você tenha certeza de que não tem contaminação, né? Sendo desta forma, sim, a gente consegue orientar assim. Então tá bom. Porque Obrigada. são coisas assim que às vezes a gente não imagina que pode acontecer, né? Mas a gente tem que ter essa consciência, sim, é muito importante. Mas a gente pode utilizar, sim, e ter os benefícios das plantas que a gente cultiva, né, em casa. E daí, com relação aos olhinhos do terra, porque eu tenho alguns, e esses tigeri.
Aí, por exemplo, quantidade de água, de gotas. Você faz o enema com qual volume? Na verdade, eu ainda nem comecei. Por isso que Entendi. eu tô aqui mesmo. Maravilha. Então, o que eu preciso que você faça? Antes de mais nada, um enema só com água, sem nenhum princípio ativo, tá? Porque a partir do momento que você tiver essa segurança, que você colocar em prática o enema com a água morna, que nem eu falei aqui, que é a base do enema, é a água. Aí a gente vai, né, a gente vai se encontrando aqui e a gente vai trabalhando o princípio ativo. Mas eu acho que, como eu disse, da biorressonância, da gente analisar o que é legal para cada um de forma individualizada, aí a gente vai conversando no particular, né? Mas a base, primeiro, você tem que ter essa noção do que o enema com água vai te proporcionar, né? Ter essa segurança e a partir daí a gente vai analisar o princípio ativo. Tá, joia, obrigada. Imagina. Sandra, vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todas. Bom dia. Então, eu sou a Sandra, mais uma Sandra no grupo, né? Que já tem a Sandra Morada, né? Isso. E eu moro aqui em Santa Bárbara do Oeste, pertinho de Campinas, né? É verdade. 40 quilômetros aí. E assim, eu tenho experiência sim com o enema. Eu conheci ele porque eu tive um câncer de mama, né? Há 8 anos atrás. E um naturopata me indicou, o Dias Pereira, não sei se vocês conhecem. E ele me indicou e eu logo fui fazendo, né, o uso do enema de café. E eu não conheci os outros, né? Fui conhecer depois, né? E nunca fiz experiência com outros enemas, né? Com outros ativos, só com café. E assim, eu acredito, eu tenho muito sucesso, porque foi uma das ferramentas que me levou à cura. Eu acredito fortemente nisso. E não, assim, eu fiz, não através, né, dessa ferramenta que você coloca aí para nós, porque é uma duchinha higiênica. Só logo 300 ml, né? E a gente já tinha conversado que realmente não faz um efeito 100%, né? E aí eu não adquiri ainda o kit, porque eu fiquei em dúvida, porque tem o reutilizado. Tem 3, 4 modelinhos, e aí eu ia aproveitar esse espaço para tirar a dúvida. Qual seria o melhor? Qual você recomenda? Eu começar a fazer de forma correta, né? Para colocar 1 litro, né, de água. Talvez agora começar com a água morna, né? Que eu não fiz isso ainda. Depois começar de camomila, para ver como o corpo vai responder, né? Tá. Então, Sandra. Só mais uma coisinha. E aí eu participei do congresso, eu também sou aluna da pós, né? Da cidade que eu aqui, com a Fernanda Bem, e lá eu fiz a microscopia. Mostrou o quê? O fígado sobrecarregado, cinco ácido. O que mais que mostrou? Tomou vacina, né? Infelizmente eu fui obrigada. Eu fui obrigada a tomar, senão eu era exonerada do meu trabalho, né? Funcionária pública. E aí apareceu os acantócitos e célula clonada. Aí a dúvida, né, Rita? Comecei a fazer, mesmo sem o kit, né? Que eu comecei a fazer sexta-feira, né? E hoje já fiz de novo, mas com o duchinho higiênico. E o de café mesmo? O de café mesmo, porque é o único que eu conheço. Entendi. Tá, Sandra, só uma dúvida. Para esse volume de que é o seu kit lá, a ducha, quanto de café você está utilizando? 3 colheres. É muito forte, mulher. 3 colheres é para 1 litro. Entendeu? E olha, eu comecei a colocar 3 colheres depois que eu vi o seu vídeo. Porque eu colocava 5 antes. Que era a recomendação do naturopata. Entendi. Então, porque assim, ó, você tem que pensar, se você vai ferver 300 ml de água, é uma... Na verdade, eu fervo 500 ml. Mas na duchinha só cabe 300, porque com a fervura evapora, né? Mesmo assim. Porque se você vai contar que você vai acrescentar 700 ml nesses 300 para totalizar 1 litro, tá fazendo muito concentrado.
entendeu? Eu sempre fiz assim, Mica. Sempre fiz assim. Então, mas aí a gente sobrecarrega. Ao invés de faz um efeito contrário. É, mais ou menos. É como se você estivesse dando um golpe com os dois pés no seu fígado, entendeu? Então, para esse volume de 300 ml que cabe na sua ducha, é uma colher, entendeu? Então, e você consegue reter os 15 minutos, por causa que esse volume é pouco. Não consegue. Nunca Nossa. consegui. No máximo 5 minutos eu Então, Não pode mas fazer café. é porque estimula demais. Ó, é um volume abaixo do mínimo, né? Bem dizer, 300 ml, e ainda não consegue reter porque você tá indo com os dois pés. Entendeu? Então, assim, de todas as pessoas que eu consegui orientar aqui, pra mim, assim, valeu muito a pena estar aqui hoje, só de poder estar orientando que tem que fazer da forma correta. Você tá vendo, gente? Pessoas que já fazem há um tempo e vem fazendo da forma incorreta e já está no nosso grupo já há tempo, e por isso que a gente tem que abrir a câmera, tem que falar, tem que tirar as dúvidas, porque às vezes a gente acha que está fazendo da forma correta e não está, né? Então, Sandra, se você, enquanto você não tem o seu kit de 1 litro e for fazer com essa ducha, você vai começar por apenas 1 colher de café. Mas providencie o seu kit para o nosso próximo encontro, hein? Aí, amiga, eu queria uma dica, assim, uma orientação de qual seria o melhor kit. O melhor pra eu kit. iniciar. Tá. Porque eu já vou providenciar. O link já tá no grupo, tá? Entendi, porque assim, o link está lá, né? E assim, eu comecei fazendo com a bolsa coletora, porque era um investimento mais baixo e na verdade eu queria analisar a possibilidade, ok? Então não é um investimento alto, mas como a gente aqui já tem essa, né? Eu vou querer fazer porque eu conheço os benefícios. Eu te oriento a comprar ou a garrafa transparente, porque eu acho ela para higienizar até melhor do que a bolsa azul, né? E também ela utiliza a sonda descartável, né? Ah, sim. Tá? Então eu acho que é o que tem de melhor. A garrafa transparente. Isso, a garrafa transparente. Essa daqui? A joia. Mostra lá. Essa daqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ah, tá. Tá? Ótimo. Excelente. Tá bom? 104. Tá lá no nosso link, Tá, joia. tá bom? Aí, eu ia sugerir, se você pode gravar um vídeo e demonstrar uma demonstração de como você monta esse kit. Sim. Ah, tem esse vídeo. Sim. Vou mandar lá no grupo. Tá bom. Que ele vai ficar mais fácil. Com certeza, inclusive eu vou fazer com todos os kits, assim a gente já consegue alcançar todas as necessidades, né? Isso é uma coisa que vai estar exclusiva no nosso grupo VIP. Que joia. Obrigada. Tá bom? Gratidão. Imagina. E foi bom você ter levantado essa questão aqui, né? Porque é importante as pessoas entenderem que fazer da forma incorreta, a gente não vai estar beneficiando o nosso organismo. Ô, Mica, e não seria Exatamente. melhor E foi da forma que eu aprendi, né? Calma aí, só um minuto, Sandra. Só um minuto, por favor. O que é? Não seria melhor ela fazer só o de limpeza por enquanto, pra depois fazer os café? Ou ela tem que fazer os café? Eu vou falar pra ela, mas ela não tem kit, ela só tem a ducha, que só dá 300 ml. Mas aí a ducha tem que fazer o café? Não, porque ela já teve câncer, né? Ah, Por isso que ela fez de café. tá bom. É isso, Thelma quer falar? Thelma, tirar alguma dúvida, agregar a sua experiência? Fiquei só um minutinho. Eu fiquei feliz de ver que não sou só eu que não consigo segurar. 5 minutos, não tem como, não consigo segurar. É equilíbrio, Mas também gente. talvez porque ela faz sentada. né? E fazer sentada também. Ô, Miriam, fazer sentada também às vezes está empurrando, né? Tá ali, o seu organismo já tá, né, estimulando a saída. Então, acho que quando a gente está deitado,
o alcance também, né, desse líquido ali, a gente consegue alcançar áreas que talvez sentada você não esteja alcançando para a própria limpeza. Você fez deitada, né, Sandra? Deitada, sempre deitada, sempre. E também não conseguiu Não, se eu jogar. acho que por conta da sobrecarga do café, né? Mas a Sandra, nossa, o café é muito forte, gente. Ah, tá. Acho que foi por isso mesmo. É. Que bom que a Sandra entrou, né? Pro curso. Vai fazer toda a diferença na vida dela. Com certeza. Vamos. Obrigada, gratidão. Imagina, eu que agradeço. Olá, Nica, eu cheguei atrasada, mas eu estou muito feliz de ouvir as informações. Aí eu percebi que eu fazia. Eu podia fazer melhor, né? Eu fazia 2 colheres de café, faz mais de um ano que eu não faço, né? Então eu estou aqui para aprender como fazer diferente e fazer melhor. Eu fazia com 2 colheres de café e 1 litro de água. Então, a orientação correta é 3 colheres para 300 ml, né? Existem 2 formas de fazer enema de café. Que, assim, quando a gente ferve 3 colheres para 300 ml, a gente vai coar esse café e vai ficar com 300 ml de café quente. Aí a gente acrescenta 700 ml de água em temperatura ambiente e consegue um líquido na temperatura ideal, perfeita, para realizar o procedimento imediatamente, 700 para 300. A outra forma que existe da gente fazer o enema de café é ferver 3 colheres de café em 1 litro de água, mas aí a gente tem que esperar esse 1 litro esfriar para alcançar a temperatura que a gente não tem tempo, e aí a gente acaba não fazendo. Então, o que eu gosto também de orientar? Vai fazer o enema de café? Prepara na noite anterior. Na manhã seguinte, como que você faz isso? Ferve 1 litro de água com 3 colheres de café. Ferveu, apagou. Coloca na garrafa de vidro e deixa esfriar a noite inteira, tampada. Na manhã seguinte, você vai coar esse café e vai amornar, temperatura ideal para o enema, 36, 37, 38. E aí, gente, o enema ele vai assim, porque quando a gente prepara ele na noite anterior, ele fica toda aquela noite, né? O café ele vai ficar bastante apurado. Então não precisa ferver o café por 15 minutos, deixar todo aquele tempo, entendeu? Então, são formas que a gente consegue extrair o melhor do procedimento sem perder o nosso tempo precioso, entendeu? Que a gente não tem que ficar colocando barreiras. Eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, eu não vou fazer por causa disso. Deixa tudo preparado. Quando você acorda, tá tudo pronto. É só fazer. Gostei desse novo formato. Entendeu? E a Gorete vai trazer o depoimento dela aqui, porque a Gorete mudou, né? Mudou tudo aí. A Gorete sempre foi maravilhosa e agora ela tá numa versão assim. Quer que eu fale? Eu vi a diferença dela no aniversário da Miriam. Ela falou assim, não trouxe meu sal rosa. Eu não comendo coisas que ela... A Miriam é poderosa. Não é que essa é a diferença da gente levar a consciência, né? Então, respeitar a história de cada um, né? Respeitar a trajetória, a necessidade, entender esse tratamento personalizado, né? A importância de olhar para a necessidade. Por isso que eu estava falando aqui, Thelma, você não estava aqui, mas que eu ofereci, né, a frequência para os nossos integrantes aqui que vão adquirir a biorressonância, e essa frequência, o quanto que ela pode ajudar, né? Mas a Thelma trabalha com frequência, a Thelma entende disso, e é maravilhoso quando a gente traz essa junção, né,
no nosso olhar integrativo, né? Então, Maravilhoso. o resultado não poderia ser diferente. Parabéns, Mica. Seu trabalho tá lindo. Você colocou em pauta algo que ninguém tá falando sobre enema. E você está tratando de uma forma suave, leve, algo que não é tão leve, não é tão fácil assim as pessoas aceitarem. E da forma que você coloca, a pessoa gera uma curiosidade, a vontade de praticar, de fazer. Parabéns, viu? Obrigada, Thelma. A Gorete vai trazer. Alguém mais quer falar? Alguém quer mais abrir o microfone? Que a gente tem um depoimento especial aqui. Quer virar a câmera pra você? Eu vou virar. Oi, gente, tudo bem? Então, oiê! Eu quis vir aqui hoje com a Mica, eu falei, eu vou te ajudar no making off. E eu venho na clínica toda semana, 2 vezes na semana aqui, que eu tô fazendo tratamento mesmo com a Mica, né? Fazendo a hidrocoloterapia, tudo. E foi um processo, tanto que eu comecei pelo Zapper e eu falava pra ela assim, o que eu tenho que comer no primeiro dia? Ela falou, eu não vou falar de comida com você agora. Eu falei, nossa, que legal! Tá liberado. Continuo comendo as coisas. Mas ela foi fazendo a frequência do Zapper e eu fui mudando, né, magicamente, porque eu não entendo muito disso, né? Só fui recebendo, né, e fazendo hidrovitalis, foi tirando a toxina do meu corpo, foi com as frequências também, ela me disse, né, que a frequência também elimina toxinas, negócio de, como é que é? Isso aí é a Mica explica, da desparasitação e tudo mais, né? Aí quando a gente foi fazer a hidrocolo, que era tudo que eu mais queria, né? Que é um enema potencializado, né? Porque aí alcança todo o intestino, limpa com ozônio e tal, né? Aí ela fez um detox alimentar, aí entrou na alimentação. E ela falou assim, vamos ver como a Gorete vai fazer, né? Na cabeça, ela falou assim, que nem todo mundo consegue da primeira vez fazer esse detox, porque não é fácil, né? Uma pessoa como eu, mais de quase 130 quilos eu tinha, agora já emagreci 11, né? Quase 130 quilos eu tinha. Como é que para de comer tudo, de repente? Mas eu consegui, por quê? Porque eu já estava preparada, né? Com toda a terapia, fazendo aqui com ela e tudo mais, né? Eu consegui e foi maravilhoso. Agora, por que eu continuo com a minha alimentação saudável, sem comer leite, sem comer glúten, né? Usando tudo que é orgânico, tudo que não sai do pacote, né? Sai da fronteira. Depois que eu vi o bicho sair de dentro de mim. Inteiro, né? Mas inteiro, enorme. Eu falei, quase que não passava na canaleta. A hora que eu vi o bicho, eu falei, eu tava alimentando isso daqui dentro de mim. A Mica, e bem alimentada daqui. Mais engraçado que tá saindo aquelas coisas horrorosas de dentro da gente, na canaleta, e a Mica tá assim, ai que lindo, que lindo! Isso é lindo! Enfim, mas o que eu quero falar, aí eu parti pro enema, né? Também, então agora eu faço enema em casa, eu fiz o curso, estudei tudo, e meu marido também. O que eu quero relatar pra vocês aqui é como que eu faço na minha casa, tá? Agora, meu marido colocou um negócio na parede, então é só pendurar ali, ele não precisa, mas ele ficava segurando pra mim, porque ainda não tinha, que lá tem horário pra furar a parede, essas coisas, né? Então ele ficava segurando pra mim. Porque eu também, como a Miriam, pra eu deitar no chão e levantar rapidamente, vou cagar ali mesmo, filha. Não vai rolar, né? Eu demoro pra levantar, não tem essa, né? Lá no meu pai, eu deitei no chão do banheiro, de roupão, tudo, e deu certo. O Ju ficou lá comigo, apesar que lá tem um lugar pra pendurar,
Mas ele quando tava de férias, ele ficava ali comigo pra me ajudar a levantar. Mas eu consegui levantar, porque eu já emagreci um pouco, né? Então já consigo levantar. Mas lá tem espaço. Agora na minha casa, que é apartamento, não tem espaço para deitar. Então como que a gente faz? Ele colocou lá no meu quarto o negócio. Eu faço na cama, na beiradinha da cama, deitada na cama mesmo. Você vê como que é tranquilo, que não vaza, não nada. Mesmo assim, eu folgo, porque vai que acontece alguma coisa, né? Assim, de vazar o liquidinho. A gente forra ali, né, com uma toalhinha, o negócio, e ele que introduz pra mim, porque eu ainda não consigo eu mesmo colocar, eu não consigo colocar em mim. Não consigo! Eu não consigo, eu ainda não tenho esse momento. Mas não deixa de fazer, né? Não deixo de fazer. Então, ele coloca ali pra mim, né? Até eu comentei com a Mia que ele tava colocando muita, e ela mesma falou pra ele, ó, não coloca muito, tá? Só um pedacinho mesmo ali. Então, ele já tá bem de olho nisso, melhorou horrores. E aí, ele coloca ali, né, um pouquinho. Ele fica comigo, e aí eu faço. Então, foi o que eu falei pra ela. De manhã é muito corrido pra ele, né? Então, aí a gente optou por fazer à noite. Então, agora eu vou fazer com esse negócio da lavanda aí, porque eu tenho problema assim, eu não durmo muito, eu sou muito acelerada. Então, a gente tá começando a fazer à noite. E eu não fiz ainda, na verdade. Eu tô fazendo, hoje eu fiz de manhã, então eu vou fazer, amanhã eu vou tentar fazer à noite, pra ver como vai ser. Mas como a Mica falou, alimentação bem leve, deixa a digestão acontecer e só, né, depois fazer. Então só não esquece disso. É isso, meu marido que me ajuda, então não tem vergonha de pedir. E agora ele quer fazer, ele já fez a biorressonância com a Mica, já recebeu a frequência e vai vir aqui fazer o Zapper, né, Mica? Então, é isso aí. Voltei, gente. Ó, então, assim, depoimentos são super bem-vindos, né? Então, na Gorete, o que a gente trabalhou é a base, né? Para as pessoas que vão entrar nos próximos encontros, né? Entender que mesmo à distância a gente consegue fazer essa base, um desbloqueio mental, né? Vamos pensar assim, através das frequências, né? Liberação de culpas, porque a gente tem que respeitar a história e a gente está falando de um órgão extremamente emocional, né? Que a gente consegue liberar ali, sobrecarga do fígado, que é um órgão que sobrecarrega por ser responsável por tudo, né? Que a gente ingere, não só na parte de alimentação, mas também de toxinas da água, de agrotóxicos, de metais, de emoções, de medos, de traumas, de tudo isso, né? E essa parte da alimentação, ela vem realmente mesmo, essa transição, ela vai ser uma consequência, tá? Mas, porém, contudo, todavia, de quem põe em prática, tá? E por isso que a gente está aqui, para abrir essa mentalidade das pessoas criarem coragem e se despirem do tabu, do preconceito e das dúvidas, tá bom? E pra gente foi muito bom estar aqui, a gente acabou estendendo o horário, né? Começamos um pouquinho depois, mas estendemos bastante o horário. E tem alguém que levantou a mão? Você vai falar sobre desparasitação no próximo encontro? Vamos. A gente vai falar sobre isso? Vamos sim, Miriam. Vamos, a gente pode abrir uma enquete também para entender, acho que os temas que mais... No próximo você vai tirar a dúvida do equipamento, né? Tirar dúvida de quem ainda não adquiriu o kit, vai adquirir, né? A gente vai gravar um vídeo explicando também como usar, né? Às vezes através do vídeo já pode... Cada vídeo que você gravar também você coloca no chão. Isso. Todos os vídeos a gente eu quero trazer os vídeos explicando como utilizar, né? E a gente vai abrindo enquete para entender a dúvida maior dos integrantes do grupo. Acho que isso é bastante importante. Mas desparasitação, Miriam, eu tenho feito live todos os dias, viu? No TikTok. Então baixem o TikTok, gente. TikTok não é só
Dancinha. É, só dancinha. Tá? Eu estou lá todos os dias das 9 às 10 para trazer bastante conteúdo específico sobre desparasitação, inclusive. E emagrecimento. E emagrecimento. Mudou o horário, Mica? Era das 5, não era? Mudei, Sandra, por causa que é trabalho, né? A live para mim é vista como uma tarefa do meu trabalho, então esse horário das 9 eu consegui me adaptar melhor na rotina, mas a gente vai trazer também alguns momentos, né, da live nas publicações do TikTok também. Então baixem, gente. Pode baixar exclusivamente para me assistir. É isso, né? E eu quero dar os parabéns para vocês que estão aqui com a gente. Quem chegou no finalzinho vai ficar gravado. A gente vai dar um jeitinho de publicar para quem não pôde estar também não perder esses depoimentos maravilhosos que a gente teve aqui hoje. Tá bom? A gente optou pela gravação externa, Isso. até pra não aparecer ninguém que tá com você aí, porque né, é um assunto delicado. A gente Isso. optou pela gravação aqui A gente mesmo. preservou a imagem de vocês, então a gente fez uma gravação externa para que vocês não sejam expostos, né? Para quem for adquirir o curso. Mas quem quiser dar um depoimento, Isso, quem pode quiser. mandar áudio, pode mandar vídeo. É. Vai ser muito E, bem. gente, vamos. Ó, amei, viu? A Gorete foi assim um destrava, viu? Em tudo isso que tá aqui. Quem conhece a minha trajetória sabe o quanto que eu também venho, né, melhorando nesse conteúdo todo, né? E a Gorete tem grande participação nesse destravamento da Mica e que vem há muito tempo trazendo conteúdo, mas não de uma forma tão assim, né? Mas eu tô muito feliz e muita coisa vai acontecer ainda, hein? É isso, né? É isso. Gente, Então quem quiser fazer a bio, chama você lá. isso. Quem for fazer a bio, me chama, tá? Que aí a gente vai passar as informações direitinho. Acho que tá acabando a bateria. É. Tchau, gente. Obrigada. Tem que ser a última a sair. Deixa o microfone.